Vamos falar de metal nacional extremo e protagonizado por mulheres. Sim, as minas estão na vanguarda do metal extremo nacional, como eu vou mostrar nesse vídeo, pois os lançamentos mais relevantes da cena do metal extremo nacional têm como principais protagonistas mulheres. Estou falando do quinto álbum da Nervosa, Jailbreak, do segundo álbum do Crypta, Shades of Sorrow, e o nono álbum do Torture Squad, Devilish. Embora não seja uma banda totalmente feminina como as outras, tem hoje em dia como frontwoman a Mayara Huertas. E é por isso que eu vou falar desses três álbuns neste vídeo. Acompanhe. Muito bem, você está na Flama TV e nesse canal eu falo sobre música, filosofia e literatura. E hoje eu vou falar mais uma vez de música, de metal extremo nacional e de bandas comandadas por mulheres. Sim, as mulheres hoje em dia não apenas fazem parte de importantes bandas no cenário nacional e internacional, como no caso nacional, elas lideram bandas importantes que tem também repercussão internacional. E é sobre esses lançamentos que eu vou falar no vídeo de hoje. Vamos começar pela Nervosa, né? A banda que foi formada na década passada, em 2010, aqui em São Paulo. A banda é de São Paulo e chega a seu quinto álbum com Jailbreak, que na verdade representa também uma renovação da banda ou uma passagem para a sua terceira fase, pois a banda começou como um trio, né, em que a liderança sempre foi da Prica Amaral, né, essa Priscila é muito boa, essa sim, e tinha como baixista e vocalista a Fernanda Lira, que como vocês sabem saiu do Nervosa e montou o Crypta, né? Prica com Fernanda Lira e a baterista Pitil Ferraz fizeram parte ali da formação inicial do Crypta, né, que lançou seu primeiro álbum, que é esse aqui, Victim of Yourself, em 2014, né? Depois se seguiram mais 3 álbuns, né? Com algumas modificações na formação, que não vem ao caso, até que em 2020 a Fernanda Lira saiu da Nervosa e formou o Crypta. E foi substituída então por uma vocalista chamada Diva Satânica, né? E lançaram esse álbum aqui, Perpetual Chaos, em 2021. Eis que, em 2023, a banda chega a seu quinto álbum de estúdio, agora com a Prica Amaral assumindo, além das guitarras, também os vocais, né? Muita gente ficou cético quando ela anunciou que faria os vocais da banda, né? A partir de então, com a saída da Diva Satânica, mas, né, para agradável surpresa, né, de boa parte do público, a Prica manda muito bem nos vocais, né, e eu ouso dizer que aqui de fato a banda encontrou a sua melhor formação, né? Então esse grupo aqui, né, que agora é esse quarteto, né, no qual temos, além da Prica Amaral nas guitarras,
e vocais, a Hellpire no baixo. A Hellpire no baixo, que assim como a Elena Kutina nas guitarras são gregas, né? São duas musicistas gregas, e a baterista búlgara, né? Micaela Naidenova, né? Então nós temos essa formação aqui, né? Atual, uma banda que agora não é mais apenas nacional, né? Inclusive a maioria das suas integrantes não é brasileira e nem, na verdade, são de outro país, né? Tem mais gregas aqui do que brasileiras, mas mesmo assim a Nervosa, né, tem a sua sede e a sua liderança com a Prica Amaral e é conhecida como uma banda brasileira, né? Só que é uma banda também, como eu disse, que já tem assim uma fama internacional, né? E esse quinto álbum, né, ele foi produzido pelo Martin Fúria, né, um guitarrista argentino que hoje está no Destruction, né, e que produziu esse trabalho aqui lá do seu estúdio na Espanha, né? E de fato o resultado não poderia ser melhor. Esse daqui é de fato um dos melhores álbuns nacionais de 2023, né? E é como sempre, né, um death thrash muito bom, né? Bastante bem executado, com muita técnica, produção excelente, uma variedade assim impressionante, né? São 13 faixas, né? E nenhuma faixa é ruim, né? Não há momentos ruins nesse álbum, é um álbum impecável do início ao fim, né? As primeiras faixas são mais claramente death thrash, né? Aquele thrash metal mais pesado e com momentos assim, né? Como o vocal gutural, né? Da Prica Amaral deixa claro, né? Você tem então essa pegada death metal, né? Seria talvez um death metal melódico, né? Talvez, mas eu acho que essa expressão, como ela é muito identificada com aquela sonoridade sueca, especialmente de Gotemburgo, não viria ao caso aqui. Mas nós temos, né, nas primeiras faixas esse death thrash, né, de faixas como Endless Ambition, né, Suffocate, Ungrateful e Seed of Death, né? Depois vem a faixa título e as faixas da segunda metade, que são mais variadas no sentido do seu ritmo, né? Das suas bases rítmicas. Há algumas que são até mais Death Doom, né? Como a faixa Gates to the Fall, né? E a faixa Elements of Sin tem algo de black metal até, né? E vale também mencionar as participações especiais do Gary Holt, do Exodus, que faz um solo na faixa When the Truth is a Lie, e de uma vocalista, a vocalista Lena Scissorhands, da banda Infected Rain, faz alguns vocais na faixa Superstition Failed, né? E um detalhe, né? A baixista Hellpire, né? Ela, na verdade, ela tocou apenas em uma faixa do álbum, que é a faixa Seed of Death, e as linhas de baixo, na verdade, foram feitas aqui pela guitarrista Elena Kutina, né? E um detalhe interessante, né? A faixa Elements of Sin, ela tem uma pegada mais black metal, e a faixa final, Nail the Coffin, né, fecha o caixão, como diz muito bem o título, né? De maneira perfeita, né? Um álbum que você escuta com grande deleite, né? Sem perceber nenhuma falha, né? É um álbum impecável, que não fica devendo nada
a outros álbuns de Death Thrash Metal lançado neste ano de 2023. Um dos melhores no geral, não apenas no metal nacional. E não é possível falar da Nervosa sem também falar do Crypta, né? São duas, digamos assim, duas faces da mesma moeda. Embora, de fato, eu acho que a sonoridade das bandas agora esteja mais marcadamente diferente. Em Shades of Sorrow, nós encontramos uma banda mais fincada no death metal, né? E num death metal mais cadenciado, mais pesado, né? E a qualidade desse disco, até em comparação ao primeiro álbum do Crypta, né, o Echoes of the Soul, que foi lançado em 2021, é que aqui de fato a banda conseguiu atingir um peso, né, especialmente por conta do baixo, que está bem na cara, né, dá um peso e uma densidade maior para as músicas, e também por conta, né, do trabalho vocal da Fernanda Lira, né, que está mais variado e também puxando mais os guturais, né? Aqui nesse álbum, assim como nos álbuns do Nervosa, eu sempre achei os vocais da Fernanda Lira um pouco estridentes demais, assim, muito agudos, né? E acho que para a sonoridade da banda ficaria melhor, assim, uma timbragem um pouco mais grave. E ela consegue fazer isso, variando bastante ao longo desse álbum, que é um álbum também bem mais complexo do que o debut do Crypta, né? E nós temos, até por conta dessa densidade e complexidade, uma amarração muito interessante, onde, né, nós temos uma introdução, né, ao piano, ao teclado, depois um interlúdio, né, a introdução se chama The Aftermath, depois um interlúdio chamado The Limbo e um encerramento chamado The Closure, né? E entre essas faixas, né, a gente pode aí perceber realmente que o álbum tem dois lados ou duas partes, né? E especialmente na segunda parte a gente tem talvez as composições mais fortes, né? O álbum propriamente dito, assim, né, abre com Dark Clouds, né, que é a faixa até que eu gostei menos do álbum, porque ela tem uma timbragem da bateria, da caixa da bateria, que não me agradou muito, né? E que eu acho que não fez justiça às intenções da banda ao longo desse álbum. E isso melhora, né, na segunda parte. E aí, de fato, as faixas Trial of Traitors, né, que foi uma faixa aí lançada, né, num clipe, né, Lullaby for the Forsaken, né, inclusive, né, como há uma menção aí, uma canção de ninar, né? Há uma vocalização ali realmente da Fernanda de uma canção de ninar no começo que realmente ficou bastante interessante. A faixa Agents of Chaos, né? Lift, The Blindfold e por fim Lord of Ruins, né? Que são realmente as faixas mais interessantes do álbum, né? Enfim, é um álbum muito bom também, acho que fica também, disputa lugar entre os melhores lançamentos nacionais deste ano, né? E, enfim, qual álbum você gostou mais? Do Nervosa ou do Crypta, né? Fica aí sempre essa competição, que não é, na verdade, uma rivalidade, né, das duas bandas, mas serve aí, digamos assim, como uma disputa saudável, né? E qual deles você gostou mais? Me diga aí nos comentários. Eu vou falar qual eu gostei mais no vídeo, que eu ainda vou lançar esse mês de dezembro, falando dos melhores lançamentos nacionais. Aguarde. E um outro lançamento nacional que certamente estará nesta lista é esse álbum aqui, Devilish, do Torture Squad. É o 9º álbum dessa banda, né? Uma banda que surgiu também em São Paulo
no início dos anos 90, é uma banda já com uma trajetória maior, com reconhecimento internacional, uma banda que pode ser definida como uma banda de death metal técnico, com realmente quase progressivo, né? E com muita variação que aparece aqui e de uma maneira muito interessante, né? Eu sempre acompanhei assim meio à distância, né, essa banda, né, especialmente depois daquele reconhecimento internacional que a banda alcançou ao participar do Wacken em 2007. Me chamou muita atenção quando foi lançado o clipe da faixa Hell is Coming. Coming. E também por conta, digamos assim, dessa arte da capa, né, assinada pelo onipresente Marcelo Vasco, que deu aí uma característica mais sombria, assim, que me interessou bastante. E, de fato, é um álbum muito bom, né, essa faixa, e todas as faixas também são muito boas, com elementos muito interessantes, cada uma trazendo um elemento diferente, né, com algumas participações especiais, por exemplo, na faixa Buried Alive, a participação do Andreas Kisser. Tem uma faixa muito interessante, que é a quarta, Warrior, que é, na verdade, eu até diria que é candidata a ser um hit assim, do metal nacional. É uma faixa que presta uma homenagem, né, ao lutador Rickson Gracie, né, um tributo a lutador de jiu-jitsu Rickson Gracie, né, e a composição é assinada por Amilcar Cristófaro, né? E aí vale falar também da formação da banda, né? Porque os seus músicos, eles realmente participam de maneira muito intensa, cada um participa com suas composições, tanto nas letras quanto nas músicas, né? Isso é muito interessante. Então nós temos o Amilcar Cristófaro na bateria, René Simonato nas guitarras, a Mayara Undead Puertas não apenas nos vocais, mas ela também toca teclados e piano e faz também algumas participações de violão. E o baixista Castor, né, que é um virtuose, né? E, enfim, cada um realmente dá o seu elemento, né, sem ficar numa disputa para ver quem é o músico mais genial, virtuoso, né? Nada disso, é realmente uma participação muito orgânica, uma banda que parece ali estar muito bem encaixada, né? E além dessas faixas que eu destaquei, né, não posso deixar de falar da faixa Watumã, que é uma faixa ali que trata da questão amazônica, indígena, e que tem inclusive uma participação de um cacique Raoni Meticutire, né, fazendo ali um speech, né, uma fala, né, uma declaração, né, enfim, que é tirada de uma notícia de jornal, né, mas eu acredito que contou com a autorização, né, do mesmo. E essa faixa tem também a participação de diversos músicos, né, especialmente os vocalistas Vitor Rodrigues, do Tribal Scream, que foi o vocalista do Torture Squad durante vários anos, né? A Suzane Hecate, do Miastênia, além do João Luiz, do Golpe de Estado, né? Enfim, um álbum muito bom, um álbum que também contou com a participação do Martin Fúria, né, na mixagem, Diego Rocha, que assina, né, a produção e a mixagem, junto com o Martin Fúria, que fez a masterização do álbum. Enfim, um álbum muito bom, realmente vai estar na lista dos melhores do ano, com certeza, né? Vale mencionar também, além dessas faixas, também as faixas finais, que é uma trilogia chamada Magnum Chaos, que tem o primeiro capítulo chamado Gaia, o segundo A Farewell to Mankind e o capítulo final The Last Journey. E também tem uma balada, vejam só, a balada Find My Way, que mostra a Mayara fazendo vocais limpos, né? Então realmente
Isso demonstra aí como as mulheres estão atuantes no metal, não apenas nacional, porque a gente tem importantes bandas aí lideradas por mulheres, né, no metal internacional, como Burning Witches. Tivemos esse ano o lançamento do álbum da Anita Strauss, né, aquela guitarrista da banda do Alice Cooper, né? Enfim, no quesito metal nacional, né, esses daqui são realmente 3 dos principais lançamentos e tem essa característica de ter em suas lideranças mulheres, né? Muito bem, me digam aí o que vocês acharam desses 3 álbuns. Deem algumas dicas sobre títulos do metal nacional para estar na lista dos melhores do ano, que em breve eu vou publicar, ok? Então é isso, meus caros. Não esquecem de dar o like, compartilhar esse vídeo e até o próximo. Bye, bye.